Tudo bom, pessoal? Então, vamos voltar às nossas aulas. Hoje eu quero falar, a gente vai começar um novo ciclo, tá? Que vai ser sobre as questões da composição química e biológica do osso. É muito importante, assim, ó, se nós vamos trabalhar com o osso, nós conhecermos toda a sua composição, né? Eu acredito que no momento que se conhece exatamente do que é composto aliás, sempre que vai se tratar alguma coisa, né? Quando nós conhecemos a composição, como ele é formado, da forma que ele funciona, a fisiologia em si, é muito mais fácil da gente devolver aquilo que nós queremos, que é a fisiologia. Ou seja, se nós conhecemos os componentes químicos do osso, nós não vamos, diante de uma osteoporose, só querermos devolver o cálcio, que é o que acontece com a maioria dos profissionais, né? Nós temos que pensar que aquilo que a gente sempre bate muito na tecla, que o osso é muito mais do que o cálcio, e não é só essa questão de ser mais do que o cálcio, é que quando o osso desmineraliza, ele perde, junto com os seus minerais, ele perde toda a sua parte orgânica também, todo o seu colágeno, todas as suas proteínas, e para ele se formar novamente, ele vai precisar de todo esse contexto, de todo esse contexto. Então não adianta ficar dando só cálcio para alguém se ela não tem colágeno. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, agora, antes de eu estudar propriamente com vocês as células, como elas funcionam, como o osso funciona, eu quero que vocês conheçam bem essa composição óssea. E que isso assim, ó, é fundamental e que, na verdade, as pessoas desconhecem um pouco. Esse aqui é muito legal, a gente vai falar um tempo sobre esse trabalho. Esse é um trabalho de paleontologia, tá, gente? Olha que bacana. Esse pessoal, para estudar o estilo de vida das pessoas, como eles viviam antigamente, eles pegam os esqueletos antigos e, baseado na composição óssea, eles vão ter ali os nutrientes que as pessoas têm no osso e, de acordo com aqueles nutrientes, eles sabem o estilo de vida que a pessoa levava. Bom, esse tipo de alimento ele tinha que caçar, esse aqui ele tinha que colher, esse aqui ele tinha que plantar. Olha que show, olha as informações que o nosso osso dá. Então, assim, ó, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a nossa absorção, na verdade, porque nem tudo que nós alimentamos nós absorvemos, isso a gente tem que sempre ter em mente como profissional. O que acontece? O que foi absorvido, o estilo de vida, eles viram pelo osso. Então, o trabalho é o guia da nutrição ao longo da vida, né? Então, assim, eles pegam toda a nutrição ali. Depois eu vou dar o trabalho para vocês. Os ossos, ao requererem nutrientes ao longo da vida de um indivíduo, constituem uma ferramenta única na apreciação do regime alimentar, uma vez que neles ficam cativos os sinais relativos à composição elementar e isotópica diferencial dos distintos grupos de alimentos ingeridos. Mediante a realização de análises químicas, estes podem ser perscrutados, facultando pistas válidas da destrinça das proporções dos principais recursos alimentares de origem vegetal, animal e marinha, incluídos na dieta das populações do passado. Então, muito legal a gente pensar o quanto o osso absorve, né, do nosso estilo de vida. Então, nós sabemos que o osso é um tecido conjuntivo, né? Já vimos isso, e tem toda uma parte inorgânica, então, e nessa parte inorgânica, então, lógico, nós temos o cálcio, temos que pensar nisso, mas temos outros minerais, tá? E essa parte inorgânica, eu não gosto muito desse termo inorgânico, na verdade, porque ele é orgânico, né? Mas eles querem dizer a parte dura e a parte mole, então eles falam a inorgânica e a orgânica.
porém, ele vai desmanchar um dia e vão ficar separados esses minerais, né? Então, essa parte mais mineral, eles correspondem a 65 a 70% dos ossos. Quando o cálcio se une ao fosfato, ele cristaliza e fica duro, como conhecemos na forma de hidroxiapatita, né? Então, aqui tem a fórmula para vocês, composto ainda por elementos importantes como magnésio, zinco, potássio, manganês, sódio, citrato e bicarbonato, boro, entre outros. Esses dias eu estava lendo um trabalho até sobre fósforo, e daí eu falava nessa questão do momento para ele se ligar ao cálcio, o quanto o manganês e o magnésio eram importantes nesse momento. Porque às vezes a gente fica pensando, tá, mas aonde que tá? Porque aqui não tem manganês, aqui não tem boro, aqui não tem estrôncio. Mas, na verdade, para as células captarem, às vezes, esses elementos lá no nosso alimento, para poder, que nem o próprio fósforo, ele influencia muito desde lá da ação da vitamina D, do paratormônio, até chegar aqui. Então, estes elementos todos, eles são muito importantes para que chegue a esta fórmula aqui, entendeu? Então, no caminho, isso a gente vai vendo ao longo do processo dos nossos estudos, tá? Ah, só voltando aqui, então, aqui eu coloquei alguns que eu não tinha colocado aqui, ó, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, potássio, sódio, bicarbonato, silício, estrôncio, boro, né? Tem aqui que nem o silício. Não me lembro se o silício faz parte aqui na inorgânica, mas, por exemplo, o colágeno a gente não forma se nós não tivermos silício, né? Então, assim, ó, tem alguns que é para o osso, sim, que faz parte do contexto, tá? Então, assim, a natureza comportamental, adaptação ao meio ambiente. Então, voltando àquele nosso trabalho lá, né, os paleontólogos, pela análise óssea, eles têm uma noção da dieta que tinha o indivíduo, um componente indissociável das expressões de natureza comportamental. Assume a maior relevância na compreensão do modo de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente e, por conseguinte, dos padrões de subsistências perfilhados, tendo se procurado compreender até que ponto eram explorados os recursos naturalmente disponíveis. Gente, então, assim, ó, até a questão, eu li, assim, não li o livro, na verdade, eu li o trabalho mais relacionado a essa questão que eles buscavam no osso, ali, as informações. Então, assim, ó, até o estilo da questão da força que eles tinham que fazer, né? Por exemplo, eles perceberam que os que comiam mais animais de origem marinha, eles tinham um esqueleto mais desenvolvido pela força, provavelmente tinham que nadar, tinham que ficar usando aquelas lanças para, não sei como que pescavam na época, porém, assim, tudo é incrível, assim, ó, o quanto o osso mostra o padrão do estilo de vida que a gente leva. Eram ossos mais desenvolvidos, né? Muito, muito louco a gente pensar o quanto isso faz, né? E aqui, então, a dieta consumida e a nutrição. As causas subjacentes à sua seleção a partir do universo de alimentos potencialmente comestível são, contudo, diversas, nomeadamente a disponibilidade e a acessibilidade, né? O sabor, o odor, a cor, a existência de práticas rituais, às vezes tu consome um alimento por uma questão ritual, né? A tradição, entre outras, que vão determinar se a dieta consumida corresponde ou não a uma nutrição adequada. Se bem que a assimilação e o aproveitamento dos alimentos ingeridos dependa não só da dieta, mas também de outros aspectos designadamente patológicos e fisiológicos, aquilo que a gente estava falando no início. Nem tudo que nós comemos nós vamos absorver. E isso vocês vão perceber muito com a idade, né? À medida que as pessoas vão envelhecendo, a absorção dos alimentos vai diminuindo, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, principalmente quando nós começamos a fazer um trabalho de fisiologia, de manutenção, o que que vocês vão perceber? Que tem alguns nutrientes que a pessoa vai ter que usar sempre.
Mesmo eu vou falar da B12, tá? A B12 é muito comum, né? No caso, a gente em geral suplementa a metilcobalamina e o ácido fólico também, a B9, a gente suplementa isso aí tudo a gente vai dar lá para vocês nos exames, tá? O metilfolato. Então, o que que acontece? As pessoas, algumas pessoas vão envelhecendo, geralmente pessoas que vão se queixar de azia, pessoas que às vezes se queixam de refluxo, elas começam a diminuir a acidez do ácido clorídrico, o grau de acidez, né? Que o nosso ácido clorídrico ele tem que estar num pH entre 1,5, 2, no máximo 2,5, 3. O que acontece é que à medida que vão envelhecendo, vai diminuindo por várias questões hormonais, né? Que é aquilo que a gente sabe, nós envelhecemos porque os nossos hormônios vão deixando de ser funcionais, vão deixando de ser produzidos. Então, o que acontece? Já a digestão já não vai ser tão boa, e muitas vezes eles não quebram o alimento. Então, a B12, a principal fonte de B12, em geral, são as carnes. E a carne é uma proteína que é digerida no estômago sob um pH extremamente ácido. Se esse ácido já não é tão ácido, ele começa a aumentar esse pH, muitas vezes não ocorre essa quebra lá no nosso estômago. E daí nós já não vamos ter já uma disponibilidade da vitamina B12 para que seja absorvida no nosso intestino. E se tiver ainda alguns problemas ali de absorção intestinal, daí vai absorver menos ainda. Então, vocês vão ver que algumas pessoas, eu me incluo nesse grupo, que se eu não suplementar B12 e B9 sempre, eu vou ter deficiência. Então, isso é uma coisa que a gente tem, é uma doença? Não, não é uma doença, é uma deficiência onde eu vou suplementar para que eu não fique doente. Então, a gente tem que conhecer os nossos pacientes e daí, tá, mas a B12, eu como dentista, para mim isso é importante? Sim, mesmo que eu seja só um dentista clássico, tá? O que que acontece? A vitamina B12, ela é fundamental, nós vamos estudar lá nas aulas de exame, para a questão das metilações, lá onde vai formar a homocisteína, que vai se quebrar para produzir a glutationa, a cisteína. Então, o que acontece? O excesso de homocisteína vai impedir a formação do nosso colágeno tipo 1 e nós vamos ter deficiências ósseas. Então, é uma coisa que nós temos que estar muito ligado, é na vitamina B12, né? E na B9 também. E isso já aparece lá no hemograma, gente, tá? Vocês vão ver que no hemograma a gente já tem dicas bem importantes de deficiência de vitamina B12 e de excesso de homocisteína. É muito legal quando a gente começa a entender esse contexto, e é isso que eu quero, assim, ó, vou repetir muito para que vocês tenham esse hábito de fazer essas conexões. Porque quando a gente consegue fazer essas conexões, a gente vai entender melhor o processo, a gente vai conseguir passar melhor isso para o nosso paciente, para que ele entenda assim, ó, que todo o estilo de vida dele influencia na questão da manutenção dos dentes, do sorriso, um sorriso bonito, uma pele bonita, uma gengiva saudável, com uma conformação bonita. Tudo isso vai depender dos hábitos de vida dele, desde a alimentação até os exercícios físicos, e nós temos que ser os exemplos. Tá? É muito importante que o paciente veja em nós um exemplo, para que ele fique motivado a seguir. Né? Ninguém vai acreditar no dentista com mau hálito ou com os dentes todos cheios de cárie, ou dentro desse nosso estilo, uma pessoa que está com sobrepeso, que está com deficiência de músculo, tudo isso, gente, faz parte do contexto. Então, nós temos que passar isso para o nosso paciente. É uma mensagem visual, visual. Além de tudo que nós vamos falar para eles, vai ter toda essa questão assim, ó, o que ele está vendo em nós? Sabe? Isso motiva as pessoas. Se eles veem em ti uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, uma pessoa que está toda motivada para fazer o seu trabalho, para fazer, eles também vão se sentir assim. Então, nós temos que seguir isso, nós temos que pensar que nós temos que ser os principais exemplos daquilo que nós pregamos. Tá bom? Então vejam aqui, ó, que quantas coisas influenciavam, e isso é outra coisa que a gente tem que levar em conta. Olha só, a disponibilidade e acessibilidade do alimento.
Daqui a um pouquinho, eu tenho um paciente que não tem condições e eu vou ter que dar suplementações para ele que às vezes ele não tem condições de comprar. Então, assim, ó, eu vou ter que tentar adequar o meu tratamento ao que ele tem. Às vezes, algum alimento, olha, eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, às vezes, em posto de saúde, e ele tem que adequar, e é muito frustrante e complexo para esses profissionais, porque eles querem o bem dos pacientes, mas ele, às vezes, olha, tu pode comer castanha do Pará, ela é rica em selênio, o selênio é super importante para a tireoide, que é extremamente importante para o nosso osso. Porém, ele não tem condições de comprar castanha do Pará, castanha do Brasil, né? Que é chamada hoje. Então, assim, ó, que outros, daí a gente tem que buscar outras opções, né? Por incrível que pareça, hoje, uma das opções que dá um pouco mais de acessibilidade são essas sorologias que se faz no consultório, que eles chamam, eu prefiro chamar de suplementação endovenosa e suplementação intramuscular, né? E nestes postos de saúde acaba ficando uma coisa mais acessível, porque se o profissional pedir esses elementos, né? Ah, pede a B12, pede, lógico, vocês vão ver lá nos exames que não é interessante a gente ficar suplementando B12 endovenoso muitas vezes, né? A gente vai estudar isso. Porém, é um recurso, né? Então, nós temos que começar a procurar esses recursos se os nossos pacientes não tiverem acessibilidade, tá? Ou disponibilidade para alguns alimentos, tá? Essas coisas vocês vão ver bem com a doutora Ana lá na nutrição, tá? Onde tem as fontes, como buscar, como é que ela é absorvida, isso é bem interessante. O sabor, tem pacientes que eu não suporto. Eu fico meio que indignada com isso, porque um dia eu ouvi falar que as únicas pessoas que têm direito a não gostar de algum alimento importante são as crianças, né? Porque um adulto, gente, ele tem que ter consciência. Se ele está doente, aquilo que ele tem que comer é um remédio. Para remédio, ele não tem que ser gostoso, ele tem que funcionar. Então, assim, ó, se eu não gosto, eu vou me esforçar para começar a gostar, porque a gente sabe que é só uma questão de começar. Tu vai começar, tu não vai gostar, tu vai fazer. Eu me lembro logo a primeira vez que eu comecei a tratar, eu tinha uma cisteína muito alta e tinha um sachê que eu tinha que usar. Eu tomava aquilo, eu ficava enjoada na hora, na hora. Chegava assim, me dá uma tristeza na hora que eu me lembrava que eu ia ter que tomar aquilo, porque eu sabia que eu ia ficar enjoada. E eu fiquei assim, eu acho que eu usei a primeira vez durante 3 meses. Olha, com certeza muito perto de 2 meses eu fiquei sentindo isso. Depois parou de sentir. Mas eu não parei de usar por causa disso, porque eu sabia que aquilo era importante para mim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mostrar para o paciente é essa importância. E dizer que, olha, assim, ó, nem tudo tu vai gostar, nem tudo vai ser agradável, mas tu vai precisar. Tu precisa, então, e vou dizer, é tudo uma questão de hábito. A gente começa e depois a gente, no final, acha até gostoso, mas é verdade, tá? O odor tem coisas que às vezes o cheiro é muito horrível. Hoje, assim, ó, tem uma coisa que os farmacêuticos podem ajudar bastante vocês, tá? Logo que eu comecei, assim, eu não cuidava muito isso, até por inexperiência, eu colocava os suplementos que eu queria e alguns, quando ficavam muitas cápsulas, eu pedia para fazer em sachê. E também, até pela farmácia, eu mandava fazer numa farmácia em São Paulo no início, e eu não tinha assim uma relação com o farmacêutico, e isso é muito importante, a gente ter uma relação, conhecer o farmacêutico, ele saber das nossas deficiências, das nossas dificuldades, para que eles possam nos ajudar. Então, o que eu fazia os sachês e, gente, depois, assim, um dia eu dei para o meu filho, e meu filho, mãe, não dá para tomar aquele sachê que tu me deu. E eu disse, muito ruim. Ele, mãe, se fosse ruim, ele era bom. Ele é horrível, é uma coisa muito horrível. E eu fui tomar, gente, não dava, aquilo queimava na boca, um cheiro de peixe, uma coisa horrível mesmo, parecia uma coisa podre, assim, que a gente estava tomando. Então, isso foi assim, eu disse, não tem como tomar isso. E nenhum paciente tinha se queixado, coitado, estava tomando aquilo. Então,
É uma coisa que agora, hoje, quando eu tenho alguma coisa que eu vou colocar, eu sempre falo com a farmacêutica, ó, se tiver alguma coisa que tem um gosto desagradável, um cheiro muito desagradável, então esse tu coloca em cápsula. E o resto, então, tu deixa no sachê para que a pessoa fique mais palatável, né? Então, essas coisas a gente pode falar com o farmacêutico quando vocês montarem alguma fórmula, fazer alguma coisa assim que seja mais fácil. Mas também não pode ser aqueles muito enjoado, porque tem coisa que nem não vai ser gostosa, mas pelo menos que seja possível da pessoa tomar, né? Então, hoje, a gente tendo um pouco mais de instrução, lógico que a gente sabe, a cor nem sempre, lógico, se a pessoa não sabe, pega uma criança, ela vai muito pelo colorido, se é um prato colorido, até a gente aprende, né, a montar um prato que chame mais atenção para a criança. Para o adulto, eu já não vejo tanta importância nisso. Porém, antigamente, isso aqui é do trabalho aquele, né? De paleontologia, antigamente as pessoas eram muito atraídas também pela cor, né? Então, tem práticas rituais, eu não sei se hoje em dia isso cabe tanto, né? Mas a tradição, se a gente pensar, por exemplo, algumas religiões, né? Tem aquele que come o corpo de Cristo, o vinho. Então, assim, ó, imagina tu dizer para um padre que ele não pode tomar vinho e que ele tem aqueles rituais da igreja que ele tem que tomar o sangue de Cristo, aquelas coisas. É complexo, nós vamos ter que adaptar para ele isso. Então, essas coisas todas a gente tem que levar em conta. Olha como vai longe, né, quando a gente trabalha com essa questão. Então, isso aqui que eu queria comentar com vocês desse slide. Por isso que eu coloco bastante coisa no slide, gente, porque daí a gente fica com bastante dicas para falar para vocês. Isso é daquele trabalho ainda, tá? Então, aqui na análise da composição óssea, né? Esse é um trabalho da região mediterrânea. E isso é interessante porque uma das dietas hoje que eles mais comentam que é uma dieta que tem melhores resultados, que dá mais longevidade, que as pessoas são mais longevas e vivem melhor, é um trabalho da alimentação da dieta mediterrânea. E eles fizeram, então, uma análise dessas pessoas que viviam lá, mas nas eras bem antigas. Então, na seleção das amostras, foi dada preferência ao tecido ósseo compacto, tá? Para além das concentrações dos diferentes elementos: cálcio, estrôncio, zinco, bário, magnésio, manganês e vanádio. Apresentadas em miligrama por grama, com exceção do cálcio, o elemento, lógico, tinha tanto que se eles fossem colocar, né, em microgramas, na verdade, microgramas por grama, então daí no cálcio eles botaram em miligrama por grama. Foram ainda avaliados os índices, daí eles pegaram o índice, que nem a gente faz com os exames, né, estrôncio dividido por cálcio, zinco dividido por cálcio, bário por cálcio, magnésio por cálcio, e corrigidos de estrôncio e de bário, tá? Que daí eles colocaram ali as coisas. Então, esse aqui é o trabalho, tá? O nome do trabalho é Outros Sabores do Passado, novo olhar sobre as comunidades humanas mesolíticas de Mudge e Sado, que acho que é Mudge e Sado, através de análises químicas dos ossos. Tem uma análise que eles fizeram dos dentes, gente, bem legal nesse trabalho também. Ó, então, esse aqui é o trabalho feito em dentes, tá? Que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui ele faz uma análise do potássio, magnésio, estrôncio, ferro, e vocês vão ver, assim, ó, que de acordo com o estilo de vida de cada um, a variação, inclusive nos dentes, era uma coisa muito incrível. Então, olha só, o potássio. No esmalte, ele pode apresentar valores entre 190 e 1.700 miligramas quilo. Olha aqui, gente, isso aqui é que nem os valores de referência lá dos exames que a gente vai estudar. De 190 a 1.700. É lógico que quem tinha 190 era muito diferente de quem tinha 1.700. Né? Então, isso aqui era a referência do que eles encontraram. Não quer dizer que era saudável ou não, mas vejam a diferença que fazia no estilo de vida das pessoas na composição dentária, sendo também citado em dentes inteiros com concentrações em torno de 50 miligramas por quilo, tá?
Para o magnésio, as concentrações nos tecidos ameloblásticos atingem faixa de valores entre 745 e 4.100 miligramas por quilo. E na dentina, os valores podem atingir 8.000 miligramas quilo. Olhem que loucura isso. Então, veem que o magnésio, vejam que o magnésio, na verdade, ele está muito mais presente no colágeno, né? Do que lá na parte inorgânica, porque o esmalte tem muito mais porção inorgânica, sendo que a dentina, ela tem muito mais colágeno. Conseguem perceber isso nesse dado aqui, ó? Bem, bem interessante. O estrôncio, tá? O estrôncio é necessário para mineralização do tecido ósseo e resistência dos tecidos dentário à cárie. Contudo, o excesso pode resultar em deformação tecidual. Pesquisas apontam concentrações de estrôncio em esmalte na faixa entre 94 a 150 miligramas por quilo. Notem que aqui a variação já não é tão grande, ó. Olha a diferença do potássio, né? Do magnésio. Aqui também, onde é que está o magnésio? Aqui, ó, né? A diferença que ocorre. Então, já o estrôncio é menos, né? Bem menos. O ferro é considerado essencial, porém deve ser encontrado em baixas concentrações, ocorrendo com médias em dentes inteiros em torno de 60 miligramas por quilo. Gente, assim, ó, ao longo do que nós fomos estudando, a gente vai abordando cada um desses, tá? Para que vocês entendam dentro do contexto onde que ele está sendo usado e a importância. Porque, assim, ó, o ferro é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado para várias coisas no nosso organismo, vários processos fisiológicos. E é muito comum a deficiência de ferro. Então, assim, ó, vocês vão ver lá, quando a gente estudar exames, em torno de 50% das crianças até 6 anos, elas têm deficiência de ferro, elas têm anemia. É muito incrível isso, assim, ó, o quanto a gente é desligado com relação a isso. E no osso, como não vai ser a prioridade, que o osso é um depósito, é uma poupança, essas crianças já vão começar a ter deficiências e problemas ósseos na infância. Lógico que isso não vai se apresentar na infância, vai se apresentar lá na vida adulta, talvez quando começar, quer dizer, antes de ser idoso, né? Tem trabalhos mostrando 45 anos, pessoal em São Paulo fraturando vértebras e costela por problema já de deficiência óssea, agora de 2022 esse trabalho. Então, assim, ó, é assustador o que está acontecendo. Então, se um odontopediatra, por exemplo, pega uma criança que tem cárie, ele já tem que se ligar nessas deficiências. A cárie é uma doença por deficiência de imunidade também, né? Não só isso, mas também. Então, o que que nós temos que pensar? Uma criança que está tendo cárie, uma criança que está tendo gengivite, o que não deveria estar ocorrendo, ela pode ter uma deficiência de alguns desses minerais já, né? E olhem, sempre fiquem ligados na anemia, porque o ferro é muito comum a deficiência de ferro. E lógico que a anemia não é só ferro, nós vamos ver isso, mas todos os outros elementos estão ligados lá no centro, que é o ferro. Então, a gente tem que estar muito. O ferro é muito importante, tá? Então, o ferro é considerado essencial, porém deve ser encontrado em baixas concentrações, ocorrendo com média em dentes inteiros em torno de 65 miligramas. O manganês é um dos elementos mais abundantes na costa terrestre e no corpo humano. Apresenta cerca de 12 gramas, olha só, não é miligramas, distribuídos sobre tudo nos ossos e dentes. Ah, tá, ele está levando em consideração todo o organismo. E a fonte disso? Aonde que vem a fonte disso? Ela vem dos nossos alimentos e da nossa água. Então, assim, ó, vocês vão ter aula depois de nutrição, tá? Lógico que ninguém vai virar um nutricionista aqui, mas a gente tem, gente, que ter uma noção disso. De repente, vocês vão pegar alguém que é vegetariano. Pô, um vegetariano, ele tem que ter noções daí do que ele tem que repor, como, para que ele não tenha deficiências. Tá? Isso é muito importante, a gente ter uma noção das fontes dos alimentos e tentar também não suplementar
tudo o que a pessoa precisa. Não, vamos buscar no alimento o que que tu consegue buscar e a gente suplementa só aquilo que tu não está conseguindo absorver. E mesmo assim a gente tem que pensar, por que que não está sendo absorvido? É alguma alergia que tem? É algum alimento que está bloqueando? É alguma toxina? É alguma parasita? Tem várias coisas que nós temos que pensar por uma dificuldade de absorção. Então, isso a gente vai ao longo do processo ensinando vocês, tá? Mas assim, ó, vocês vão encontrar muito, vocês vão aprender a ver isso nos exames, pessoas desidratadas. Gente, se liguem na desidratação. E tem muitas pessoas que bebem bastante água, mas urinam muito, porque também bebem muitos diuréticos. Aqui no Rio Grande do Sul, isso é muito comum. Eu sou uma pessoa que bebo bastante chimarrão, então eu tenho que beber muito mais água para compensar, porque chimarrão, ele é um diurético. Cafezinho é um diurético. Pessoas que usam medicamentos para pressão arterial, vocês, ao longo do processo, do tratamento dos pacientes de vocês vão conseguir regular a pressão. Tá? É incrível, assim, mas infelizmente a medicina tradicional, ela não vai na causa da pressão alta. O paciente tem pressão alta e ele já dá medicamento para pressão. Nós vamos aprender a ver assim, ó, por que que uma pressão subiu? Né? E nós vamos começar a tratar o paciente para tentar devolver a homeostasia, e com isso nós vamos começar a regular a pressão dos nossos pacientes. Então, tem muitos pacientes que usam diurético. Só que quando tu usa um diurético, na verdade, o objetivo principal do diurético seria remover o sódio, né? Da urina ali, do corpo, para que ele não retenha sódio, não retenha o sódio, para que não aumente a pressão. Só que junto não vai só o sódio, vai todos os minerais. Então, em geral, são pessoas que têm deficiência de minerais. E vocês têm que se dar conta disso. Geralmente, pessoa que urina demais, ela tem deficiência de mineral. Tá? Uma das coisas, assim, que eu gosto muito de dar dica para os pacientes, que eu aprendi com a doutora Anne, que vai dar aula para vocês, a Anne Marie, e tem trabalhos, ela mostra esse trabalho sobre isso, que a gente pega o sal marinho, tá? Aqui no Brasil nós temos o sal marinho de Mossoró, que é o sal mais rico em minerais do mundo, tá? Tem pessoas que costumam usar o sal rosa do Himalaia, né? O sal rosa do Himalaia tem algumas restrições, tá? Porque como ele não é um sal que está dentro das normas para ser consumido na cozinha, coisa, ele tem um resto, tá? Eu sei que o sal ele tem que se desmanchar e ele tem que ficar muito pouco resquícios. E o sal do Himalaia ele deixa uma quantidade muito grande de pedras e coisas que não são absorvidas. Então, isso pode se tornar perigoso. Então, tem que cuidar um pouco com o consumo. Eu li isso, acho que foi no site do Doce Limão, sobre sal rosa do Himalaia. Até aconselho quem costuma usar, dar uma escutadinha. A pessoa que fala isso é uma química e ela entende bastante do assunto, tá? Procuro usar, até porque aqui no mercado bem próximo da minha casa tem o sal marinho. O sal marinho, ele pode ser grosso, tá, gente? Ou ele pode ser só quebrado, assim, tu passa no liquidificador e reduz bastante ele, e daí vocês podem usar, ou vocês já podem comprar ele, tá? O sal fino, né? Não aquele sal refinado, porque o refinado daí ele já perde muitos minerais, tá? Mas aí vocês comprem e daí vocês colocam uma colher de cafezinho e 1 litro de água. Eu uso em 1,5 litro, porque daí eu nem percebo o gosto. Porque como eu uso uma quantidade de vitamina D mais alta, eu tenho que beber muita água. Então, eu bebo em torno de 2,5 litros a 3 por dia. E daí eu sempre coloco, então, a cada 1,5 litro, eu coloco uma dessas colheres de cafezinho, rasinha, assim, desse sal. Então, isso ajuda a mineralizar, porque esse sal tem muitos minerais, tá? E daí a gente não urina tanto também, porque senão tu tá bebendo água e tá urinando, tá bebendo, tá urinando, e tu vai fazer o exame, tu também tá desidratado, porque tu urinou tudo que tu bebeu, tá? Então, a gente tem que reter um pouquinho. Então, a água tem a capacidade de se ligar facilmente a outras moléculas, devido às suas hidroxilas. Por onde ela passa, vai se ligando às substâncias do caminho. O que que eu quero dizer com isso? Imagina uma água que vem de um rio, tá? Ela vai pegando lá na beira do caminho, ela vai pegando aquela terra, ela vai pegando tudo, e ela vai agregando aqueles minerais. Né? A própria que nasce de uma fonte, está saindo de uma montanha, coisa, ela pega os minerais todos daquilo ali.
tá? Outra coisa, assim, ó, que é importante, o paciente que bebe pouca água, tá, gente? O que que acontece? O próprio organismo, como todas as nossas trocas é feito no meio úmido, o que acontece é que o organismo acaba retendo sódio para poder manter a umidade no local. Então, muitas pessoas que têm pressão alta pode ser por desidratação. Olhem só como a gente tem que se ligar na questão da hidratação com os nossos pacientes, tá? E os alimentos e nutrientes, tá? Que junto com a água são os responsáveis por doarem os macronutrientes necessários para o nosso corpo e bioquímica das nossas reações. Gente, então assim, ó, eu vou parar agora, que nós já temos o nosso tempo, e depois, então, nós vamos continuar na próxima aula, falando ainda, né, sobre essa questão dos minerais que são importantes para o nosso osso, tá bom? Então, até a próxima aula.